Olá, bom dia, boa tarde ou também boa noite. Eu sou o Everton Louvadeus e esse é Ecos e Reflexões 21. É, se você é novo aqui na casa, tal, tá chegando agora, essa série está fazendo parte aí de umas reflexões que eu estive trazendo com trabalhos no evento online Inktober, que tem aí 31 temas para a gente estar trabalhando durante o mês de outubro. E essa série nasceu de uma necessidade que eu senti de estar trazendo algumas informações, alguns detalhes mais técnicos acerca das artes que eu fiz, como ela se chama Ecos Reflexões, justamente por causa disso, de alguns detalhes, assim, eu digo técnicos, mas no sentido de pesquisa, tal, de das mensagens por trás de alguns trabalhos assim que não ficaram tão claros somente através do desenho. Por isso eu resolvi aqui estar compartilhando através desses vídeos essas experiências. Tanto que essa série aconteceu no mês de outubro do ano passado e à medida que eu venho fazendo esses vídeos, eu venho revisitando algumas ideias que eu tive no momento que eu fui preparar os trabalhos, e tem algumas coisas que eu me aprofundei mais, então também o vídeo funciona como isso, né? Como uma forma de ampliar também essas reflexões, por isso esse título. Beleza? O tema do dia 21 era dormir, e a frase que eu deixei de apoio é: você dormiu ontem e hoje acordou. Já agradeceu? É, isso baseado no texto do livro de Salmos, capítulo 3, verso 5, que diz o seguinte: eu me deito e durmo e torno a acordar, porque é o Senhor que me sustém. Essas são palavras de Davi. Essa aqui é a buzina, não me deixa gravar, mas tem que estar aqui. E a arte foi essa aqui. Ó. Aproximar mais aqui e tal. Começando por quem é essa pessoa. Esse é o Tito, carinhosamente falando. É meu irmão, Wallace é o nome dele. É, é, geralmente as pessoas eu escolho por afinidade, tal, por alguma experiência que eu passei, tal, por ter encaixado com o tema, tal. E particularmente eu escolhi meu irmão por também ser essa questão de ser meu irmão, né? Por eu amá-lo e querer compartilhar uma mensagem que de alguma forma estivesse também direcionada à vida dele. No caso, eu planejei fazer esse vídeo sair mais cedo, mas não deu certo, né? Que agora no último dia 23 de agosto, hoje é dia 31, ele fez aniversário e eu atrasei a entrega do vídeo porque eu queria entregar na data do aniversário dele, né? Como um presente esse conselho, essa reflexão. Então, Tito tá aí, meio atrasado, mas tá aí o vídeo, que você possa... que as palavras aqui contidas nessa arte possam se fazer ecoar no seu coração e te abençoar para que possam vir mais 26 anos para sua vida. Beleza? Eu vou precisar do meu caderno aqui para estar fazendo uma contextualização do que aconteceu nesse texto. Então, como são, fiz um resuminho aqui de 3 capítulos do livro de 2 Samuel, do 13 ao 15. Eu vou ler um pedaço do que eu resumi no capítulo 13, porque esse salmo foi escrito, segundo os estudiosos, dentro desse período que aconteceu aqui em 2 Samuel. E o que aconteceu é que um dos filhos de Davi, chamado Aminon, ele sente uma paixão por sua meia-irmã, Ai, esqueci o nome dela, mano. Ai, meia-irmã de Aminon... Tamar. Por Tamar, a meia-irmã dele, porque na época Davi, ele fazia alguns casamentos políticos, né? Então a Tamar era um desses, era filha
de uma dessas relações políticas, né, como Davi sendo rei. E eu vou ler exatamente o que eu escrevi para mim não me perder no raciocínio, que foi o seguinte. Uma paixão nasce no coração de Aminon e o texto parece apontar para uma atração puramente física ao destacar aí um trecho do verso 1 que diz: apaixonou-se por Tamar, ela era muito bonita e era irmã de Absalão, outro filho de Davi. Então essa Tamar era filha da mesma mãe de Absalão. No início o texto destaca que é uma paixão puramente física. Ele não queria ter nenhum compromisso, ele só queria matar um desejo. Então lá. No decorrer da história bíblica, já vimos a situação de Abraão, que se casou com sua meia-irmã, Sara, mas esse foi um evento que entendemos como exceção, não como regra. Porque no período em que Abraão viveu, não existia Estado, não existia Israel como existe. Abraão, ele era um nômade, seminômade. Então, no tempo de Abraão, casava-se entre os familiares para não se misturar com as outras com os outros povos, tal, não ter nenhuma treta depois, tal, para manter tudo dentro da família. Mas no período em que que Davi está vivendo, tem aí anos, centenas de anos à frente, isso já mudou, o pensamento já se alterou. Assim como hoje no nosso período é conhecido como incesto também e é moralmente inaceitável. Tamar, no verso 12, deixa isso claro. Aí um trecho do verso 12. Não se faz uma coisa dessas em Israel. Paixões moralmente avessas são um fruto do nosso coração. E ao nos depararmos com tais desejos, se faz necessário buscar ajuda por conhecer que é errado. Aminon busca conselho em uma fonte que não era boa, Jonadab. Seu amigo, descrito como astuto, ouve sua queixa e coloca mais lenha na fogueira. Porque esse Jonadab ele era o cara sagaz, né? O cara malicioso, que entendia. Então ele dá uma ideia lá pro Aminon se fingir de doente e tal. E quando o pai dele fosse visitar, eu queria ser servido pela minha irmã tal, tudo. E nesse momento que ele ataca ela. No verso 15, logo depois, Aminon sentiu uma forte aversão por ela, mais forte que a paixão que sentira, e lhe disse: levante-se e saia. Logo após ter estuprado ela, a paixão forte que ele teve para montar todo o ardil para chegar até ela, agora se tornou até mais forte a rejeição. Então ele manda ela sair do quarto. E agora a merda já tá feita porque ele já estuprou ela, desonrou ela e isso vai visitá-lo no futuro. O pecado tem esse poder de nos levar a cumprir impulsos terríveis e logo após concretizá-los, tornarmos a realidade de que esses desejos não promovem satisfação, apenas prejuízos que nos visitam no decorrer da vida. No verso 22, aí tem uma reação de Absalão, que é o irmão da Tamar, né? E Absalão não falou nada com Aminon, nem bem nem mal, embora o odiasse por ter violentado sua irmã Tamar. Davi, tem um erro em Davi agora também, que assim, Davi parece ter algum afeto especial por Aminon, pois não o castiga, nem ao menos repreende. Aminon, à semelhança de seu pai, acaba de cometer um erro semelhante, igual ao de Davi, de se apoderar de uma mulher que não tinha compromisso matrimonial, porque Davi havia cometido um erro como esse, que foi com Batseba. Só que a diferença é que Davi ele se arrependeu e ele recebeu a devida punição pelo seu erro. Aminon não está recebendo a sua punição
talvez por um favoritismo, porque ele tá dentro de uma linhagem sucessória, tal, de Davi, então parece que passou o pano, mas aí se deu mais um erro, né? Que erro é erro, independente da posição. Errou, tem que pagar, tem que ser punido. Absalão incuba uma sede de vingança por 2 anos e cumpre com um plano ardiloso seu propósito de vingança. Ele vai promover uma festa, tal, convida os filhos, convida o pai não pode ir, Davi não pode ir. Então ele, deixa o Aminon ir então, para ele representar o Senhor, tal. Aí lá na festa, ele manda os servos dele matar o Aminon. Então chega alguém e fala, Senhor, aconteceu uma tragédia, tal, lá na festa que Absalão estava dando, tal, mataram todos os seus filhos, tal. Aí agora aquele Jonadab lá, o amigo, ele reaparece. E ele mostra que tipo de amigo que ele era. Que ele vai dizer assim no verso 32, um trecho do verso 32, né? Não está completo, mas está só o trecho que fica claro, né? Que tipo de amigo que ele era. Não pense, o meu senhor, que mataram a todos os seus filhos. Somente Aminon foi morto. Essa era a intenção de Absalão desde o dia em que Aminon violentou Tamar, irmã dele. Então, sendo do seu conhecimento as intenções de Absalão por causa de sua astúcia, por não ser um verdadeiro amigo, não alertou o finado Aminon com que tipo de amizade estamos nos confidenciando. Porque a astúcia dele fez ele entender que Absalão não fez nada naquele momento, mas ele percebeu algo assim durante o passar do tempo, desses 2 anos, e ele não alertou o seu amigo. Então ele era um amigo por conveniência, né? Precisou da minha ajuda, tal, mas aí, tipo, na hora de alertar o seu amigo mesmo, na hora de dar um conselho sagaz, tal, conselho tal astuto, malicioso, ele estava lá prontidão, mas na hora de ajudar mesmo de verdade, para salvar a vida do amigo, ele não estava presente. Mas na hora de novo, na hora de uma hora oportuna, ele vem e se apresenta. Não mataram ele, não mataram todos, não, foi só ele, só ele. Então ele era só mais um na vida de Jonadab. Mas uma visão geral da história vai nos mostrar que esse também é um cumprimento do juízo de Deus sobre Davi, quando o profeta Natan declarou que a espada não se apartaria da casa de Davi, no capítulo 12, verso 10 de 2 Samuel, que foi um dos juízos de Deus quando ele cometeu o pecado com Batseba. Mas, de novo, no caso de Davi, ele se arrependeu, mas ainda assim a consequência foi passada para a sua família, seus filhos. O profeta falou que porque ele havia cometido tal injustiça que foi matar o antigo esposo da Batseba para poder ficar com ela, a partir daquele momento a espada jamais se apartaria da casa dele. Então assim como ele tomou a esposa de alguém, ele veria suas esposas sendo tomadas da sua mão, ele veria a espada jamais se afastar da sua casa. Então, e a gente vê isso acontecendo através dos seus filhos. Conflitos internos por causa de poder, isso tudo por causa de uma atitude dele no passado. Ele foi perdoado, ele se arrependeu, mas ele sofreu a consequência. Após matar o seu irmão, Absalão vai fugir para a cidade do seu avô, chama Gessur, é uma região afastada alguns quilômetros de Jerusalém. Ele vai ficar lá 3 anos. Quando ele retorna, o Davi ainda tem o sentimento, ao pesar, né, de saber que ele matou seu filho, e ele não quer ver Absalão. Ele dá a ordem de que ele pode retornar à cidade e tal, mas ele não quer estar na presença dele.
Então Absalão ele dá um jeito lá de falar com o capitão da guarda, o Joabe, e não, me ajuda a chegar lá na presença do meu pai e tal. Aí ele vai e consegue. Quando ele chega na presença do pai, no momento de se resolver as situações, essa situação do ressentimento, tal, de essa reconciliação, Davi só dá um beijo só dá um beijo nele. O texto diz que ele se prostra e Davi dá um beijo nele. E a partir daí, Absalão ele começa a fazer uma propaganda política dentro de Jerusalém. Ele 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 junta um carro bonito, né? Carro de boi na época, né? Vamos dizer que ele pega uma Land Rover da vida aí, um Evoque e tal, e começa a desfilar pela cidade, com 50 soldados na sua frente. Então ele, tipo, ostentando, ele não está em campanha de guerra, está mostrando que ele tem um poder nas mãos. O texto continua dizendo, aí já está no capítulo 15, né? Essa história, essa parte da história já está no capítulo 15. Ele começa a fazer uma propaganda política dentro de Jerusalém. O rei, na época, ele funcionava como um juiz. Então, os súditos vêm até o rei para colocar suas causas diante do rei. O rei avalia, tal, sua sentença é essa, tal, você está errado, aquela pessoa está errada, tal, a justiça vai ser feita. Ele começou a parar na frente da entrada do palácio e quando as pessoas chegavam, ele falava, daqui vocês não podem passar, o que vocês precisam resolver, vocês falam comigo, porque lá dentro ninguém vai resolver. Ele começou a falar o que o povo queria ouvir. Sua causa é justa, sua causa está ganha. Ele começou a falar o que o povo queria ouvir e, ao mesmo tempo, difamar o reinado de seu pai. Dizendo, lá você não vai encontrar solução para sua causa. Eu sei que você está certo, você não precisa nem entrar lá. E o texto vai dizer que ele furta os corações das pessoas, porque falando o que elas queriam ouvir, ele conseguia o apoio. Quando as pessoas vinham se reverenciar a ele, o texto diz que se ajoelhar como uma referência por ele ser da linhagem real, ele, não, eu sou gente como você, eu sou povo como você, chega aqui, e dava um abraço. Parece muito com o que acontece de 4 em 4 anos nos nossos dias, né? Mas ele faz isso e ele consegue ganhar a confiança de algumas pessoas. Porque ele está com o intuito de dar um golpe no reinado, tomar o reinado do seu pai. E isso acontece. Ele faz essa campanha durante 4 anos e ao fim desses 4 anos ele chega no seu pai, eu preciso ir até a cidade de Hebron para mim oferecer sacrifícios a Deus, porque eu prometi para ele que quando eu retornasse para Jerusalém, eu ia até lá pagar esse voto. E ele vai até esse Hebron. Só que antes de ir até Hebron, ele manda secretamente alguns mensageiros contactarem essas pessoas, porque as pessoas vinham de longe também, vinham de fora de Jerusalém. Então ele tinha feito um levantamento, havia feito vamos dizer, uma boca de urna e começou a falar, onde vocês escutarem as trombetas tocando, vocês dizem, Absalão é rei, Absalão é rei. E isso chegou aos ouvidos do rei Davi, de que o reinado, todo o povo estava amando Absalão. Então, Davi decide fugir. Mas a decisão de Davi não é fugir por medo, mas fugir por prudência, porque ele não queria envolver o povo. Aquelas pessoas eram simples, elas estavam sendo enganadas por Absalão. E Davi entendia isso. Ele não poderia derramar aquele sangue que estava ali fazendo algo sem ao menos ter conhecimento de que estava sendo usado. Então Davi ele decide sair, porque ele também tinha poder militar para derrotar, mas ele ia derramar sangue inocente. E também por parte de uma culpa que ele estava carregando também, uma consciência pesada de saber que esse filho está cometendo isso por culpa dele. Então ele entende todo esse peso de uma escolha que ele fez no passado em função de um desejo que resultou em todo esse problema para ele. Só que, relembrando,
Davi, ele tem sim esse peso na consciência. Mas em relação ao pecado, ao erro dele, ele havia se arrependido. E ele havia sido perdoado. Ele estava colhendo uma consequência. Mas ele havia se arrependido. E durante todo esse tempo, ele se mantinha confiante no Senhor, que poderia ajudá-lo a superar essa situação e escapar dela. Que aí a gente entra, até que enfim, no capítulo 3 do livro dos Salmos. Aí eu vou ler aqui do verso 1 até o 5. Vai dizer assim: Senhor, muitos são os meus adversários, muitos se rebelam contra mim, são muitos os que dizem a meu respeito, Deus nunca o salvará. Mas tu, Senhor, és o escudo que me protege, és a minha glória e me fazes andar de cabeça erguida. Ao Senhor clamo em alta voz e do seu santo monte ele me responde. Eu me deito e durmo e torno a acordar, porque o Senhor me sustém. Davi, ele tem todo esse problema nas costas, ele tem todas essas dificuldades, ele tem essas lembranças, esse senso de responsabilidade de que o que está acontecendo é culpa dele, tem parte dele, tem responsabilidade dele no meio, tem o dedo dele, tem a intenção errada que ele teve um dia, deu ouvido e agora isso visitou a ele trazendo consequências. Então, o que ele faz nesse momento é buscar conselho no Senhor, é se afirmar em Deus, é buscar direção da parte de Deus. Aminon, lá no início, quando ele sentiu a vontade de tomar Tamar para si, ele não deveria ter buscado conselho em Jonadab, ele deveria ter buscado conselho em Deus, mas ele decidiu buscar em seu amigo, em Jonadab. E deu todo esse problema que a gente chegou nesse momento. Davi, ele expressa nesse verso 5, eu me deito e durmo e torno a acordar, porque o Senhor me sustém. Toda a confiança, toda a dependência dele está no Senhor. Então, mesmo com todos esses problemas nas suas costas, ele consegue deitar, dormir e acordar. Ele mostra uma segurança de que ele não perde o seu sono, ainda que exista um problema gigantesco em suas costas. Não estou dizendo que ele que ele ignora a realidade do seu problema, mas porque ele está descansado em Deus, ele consegue deitar, dormir, acordar e reconhecer que isso aconteceu porque o Senhor guardou ele. E ele confia que o Senhor é aquele que pode ajudar ele a resolver essa situação. Ele entende que ele fez o que ele fez e ele reconhece que ele só conseguirá resolver essa situação confiando em Deus. Todos nós temos problemas, todos nós temos aflições, temos demandas a cumprir. Então que nós não venhamos a confiar em outros falhos como nós, astutos, que se dizem sábios, segundo sua própria sabedoria, segundo seu próprio entendimento, mas que possamos confiar no Senhor, porque é dele que vem a resposta certa. Os planos a gente faz, mas quando a gente se coloca diante dele e pergunta, será que eu estou certo? Será que dá para ir? A chance de você quebrar a cara vai ser reduzida a zero, porque você vai estar contando com o conselho, com a sabedoria que vem do alto. Então, Tito, eu, como seu irmão mais velho, eu te dou esse conselho. O mundo, ele oferece várias amizades, como Jonadab, que estão lá com você na hora das tretas, tal, põe o dedo dele, te dá, te impulsiona, vai lá, mano, faz. Você vai o quê? Você não é homem não? Não vai pegar não? Não vai puxar? Não vai dar uns tragos? Que isso, tio? Vai lá, se lança. Mas aí na hora que a polícia encosta, na hora que deu ruim, evaporou. Então, se lembre do Senhor, se lembre de que se você dorme e acorda, tem uma mão de misericórdia te guardando e quer ter um relacionamento com você, quer direcionar a sua vida, quer te dar um caminho certo, direto, acertado, onde você não vai
ser confundido, no sentido de que você vai passar por dificuldades? Sim, vamos. É mentira essa teologia que diz que a gente vai parar de sofrer. No mundo a gente vai ter aflição, a gente tem aflição, faz parte da vida a gente ter aflição, porque é apanhando que a gente aprende a viver, é apanhando que a gente aprende o valor das coisas. Quem recebe tudo de mão beijada não sabe dar valor e não valoriza, não guarda, não sustenta. Mas quem apanhou sabe onde pode pisar, onde não pode. Quem recebeu conselhos sábios, verdadeiros e seguros, sabe como verdadeiramente viver e não depende de momentos para ser feliz, mas vive uma caminhada feliz. Beleza? Esse foi Ecos e Reflexões 21. Você deitou ontem e acordou hoje. Já agradeceu? Ah, feliz aniversário, Tito.